Shalom, amigos do canal. Algumas datas são datas mais simples de celebrar. Algumas datas são terríveis de ser lembradas. Hoje nós estamos, é difícil dizer celebrando, mas nós estamos vivenciando mais uma vez a lembrança do Kristallnacht, que foi um evento terrível. Foi, na verdade, o prenúncio da Shoah, daquilo que aconteceu com a solução final que os nazistas queriam dar. Mas, para a honra e glória do nome de Deus, a solução final doeu muito. Parentes perdidos, histórias perdidas, mas Deus foi generoso e devolveu o Estado de Israel depois do Shoah. Mas nós temos uma celebração triste também, que é a nova versão da Kristallnacht, 7 de outubro, onde nós vimos atrocidades piores do que aquela que a solução final queria oferecer. E é este dia que nós estamos querendo conversar com vocês um pouco. Eu sou Sam Stachwer e eu tenho comigo o Fernando Flashman para, juntos, podermos fazer uma avaliação do que foi o 7 de outubro comparado com Kristallnacht e o que pode ter sido o motivo para nos fazer vivenciar essas situações tristes. Fernando, o que você teria para acrescentar nisto? Shalom, amigos do canal, Shalom, Sami. Olha, realmente é uma data que eu gosto de falar assim: nós não celebramos, nós recordamos, né, para que fique na nossa memória, para que a gente não se esqueça. A Crystal Night tem um significado muito triste na minha família, que o meu bisavô era Razan da sinagoga de Colônia quando começou, né, essa medida. E o triste é assim, foi uma noite de ultimato, né? Vamos apagar os judeus da face da terra, vamos apagar todos aqueles que são contra a gente, quem a gente não tem apreço, vamos purificar o nosso país. Os judeus eram tidos até como doença, né, Sam? Numa noite, só mais de 1.000 mortes de Yehudim, mais de 30.000 começaram a ser a primícia dos campos de concentração, foram tirados, né, para começar realmente a utilização dos campos. E também para humilhar o orgulho dos judeus, foi criada aquela estrela amarela, né, como uma zombaria, meio que perguntando onde está o Deus de vocês agora, né? Como é que ele vai livrar vocês disso? Foi uma noite muito difícil, foi uma noite de perda de esperança, foi uma noite de perda de fé, foi uma noite de temor, assim como o 7 de outubro, né? E o que eu vejo, Sami, de paralelo, é que em ambas as datas o povo não estava próximo de Deus. O povo estava se afastando dos mandamentos, estava se afastando do eterno, estava vivendo conforme o desejo deles mesmo, do coração. E assim, eu acho lícito a gente buscar os nossos sonhos, né? Também a gente quer dar uma vida melhor para nossa família, quer conquistar coisas, isso é muito bom. Mas quando a gente se esquece do que é importante, do que é prioridade, como a lei do eterno, como o próprio Deus nosso, a punição vem, né? O Eterno abandonou a gente tirando a graça na Noite dos Cristais, e em 7 de outubro ele mostrou de novo um prenúncio do que vai acontecer quando a gente abandona ele de novo, né? As atrocidades que a gente nunca pensou que poderiam existir na nossa época estão acontecendo de novo, o que é pior, muita gente normalizando, muita gente até achando algo cotidiano o que aconteceu em Israel. Não é normal a gente normalizar terrorismo, não é normal a gente normalizar ataque a ninguém, a ninguém. Não é nem questão assim, não, só os Yehudim, só os judeus, não. Porque a Kristallnacht foi um prenúncio para os judeus, mas mais de 80% dos ciganos também foram perseguidos, também foram mortos pela Alemanha nazista. E, assim, isso é um prenúncio de que a gente está passando por uma época, Sami, onde a violência está sendo justificada, né? Estão querendo gerar motivo assim, não, estão querendo defender isso, não, isso está acontecendo por causa disso, como se fosse algo normal. E não é normal, a gente sabe que não é normal. O 7 de outubro foi um atentado pior, porque as atrocidades que fizeram com bebês, com crianças, a Noite de Cristais tinha como motivo exterminar os judeus, né? Não tinha como objetivo
tortura assim por bel prazer, como a gente viu no 7 de outubro, sendo pessoas sequestradas, violentadas, torturadas por bel prazer, né? Não era para extermínio somente dito, era para assim, vamos torturar e vamos mostrar isso para as pessoas. Então, isso a gente consegue fazer uma relação de que quanto mais longe eu tô de Deus, mais maldade eu tenho dentro de mim. Não é uma relação assim, ah, então uma pessoa que não tem Deus não pode ser boa, não é isso. Mas o nosso valor moral, que é ligado por Deus, através da lei dele, a gente perde essa bússola moral. E aí passa a ser os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer como norte, a gente começa a justificar, independente do método que eu tenho que usar para chegar lá. E o que a gente vê é um ódio crescente, antissemitismo crescente, entre outras muitas coisas que estão acontecendo na atualidade, né, Sam? Então, eu pus aqui para vocês verem aquilo que meu pai, minha tia, meus avós paternos tinham que usar. Isso aí era a forma de humilhar qualquer um que fosse judeu. É lógico que o nazismo, como você bem colocou, queria torturar, sim, porque os campos de concentração e aquilo que se fazia nos campos de concentração era horrível. Mas o fato é de que nós estávamos achando de que a loucura do Shoah já não aconteceria no século XXI. Mas o que nós vimos é uma regressão das coisas. E, ao mesmo tempo, se no dia seguinte o mundo achou de que, coitado, Israel realmente sofreu um negócio horrível, no terceiro dia, Israel não pode se defender. E, verdade, a rigor, como você bem colocou, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nós sofremos. O fato de Israel hoje ser um Estado estabelecido, um país estabelecido, nos dá algumas diferenças no tratamento do que aquilo que aconteceu durante a Shoah. Então, hoje, Israel tem uma estrutura de defesa e é importante a gente lembrar de que Tzva Haganah Israel, o exército de defesa de Israel, não era normalmente conhecido como um exército de ataque, era de defesa. Hoje, hoje a coisa mudou. Hoje, Israel ataca para não ter que se defender. E as atrocidades que nós vimos em 7 de outubro realmente nos fazem entender de que a nossa idolatria tem que estar no lugar certo, no eterno nosso Criador, porque Ele que sairá para pelejar por nós, como é aquela oração que nós fazemos para a proteção dos soldados de Israel, que eles sejam protegidos por aquele que vai lutar por nós. Então, a nossa idolatria tem que estar no eterno e não nos sistemas de defesa Iron Dome, David Sling, DHD, que os Estados Unidos mandaram agora para Israel, são maravilhosos. E aqui é onde é importante a gente mostrar quem é o Eterno. Vejam só, nós temos uma contagem de mais de 8.000 mísseis lançados contra Israel. Por graça divina, a maioria esmagadora desses mísseis não fez estrago. Interessante, e a gente falava antes de começarmos a gravar, Israel é pequenininho, né? Mas sempre Deus dá um jeito de que o que vai cair, caia no lugar deserto, ou numa zona que não oferece perigo. Isso é mão de Deus. Quando nós vimos o Irã lançar enormes hordas de mísseis, duas vezes já, Deus deu um jeito de que tudo fosse protegido. Então nós vemos de que Deus não se esqueceu de Israel, mas lamentavelmente nós nos esquecemos dele. Então, os nossos olhos têm que estar permanentemente fixados em quem é o nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. E não há outro a não ser o Eterno. E é por isso que a gente chama ele de Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, imagine com quem eles estão mexendo. Entretanto, o Parashá Lech Lecha é uma Parashá muito importante na nossa vida. Por que digo isso?
Porque Gênesis 12, capítulo 12, 1, 2 e 3, é a história de Abraão, como é que ele é encontrado por Deus e ele recebe uma instrução. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, mas se tu uma bênção, porque a partir de ti serão abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, nesse momento, nós entendemos de que um raio laser vermelho está apontado para cada um daqueles que são os filhos da promessa, que é a promessa que foi dada para Abraão. Então, nós somos o alvo do maligno. Ele vem tentando destruir a nossa relação com o Eterno, lá desde o Gan Eden, desde o Jardim do Éden. Graças a Deus ele não conseguiu. O Shoah trouxe 6 milhões de vidas ceifadas. Hoje, o povo de Israel ainda não conseguiu se recompor. Se você for olhar hoje, dos 9 milhões e meio de cidadãos que tem Israel, 7 milhões e meio são Bnei Israel, judeus. Diz a estatística que hoje a maior concentração de judeus está em Israel. Maravilha. Mas se nós formos pensar que 7 milhões e meio são judeus em Israel e outros 7 milhões são pelo mundo afora, está difícil de recompor os 6 que foram roubados. Então, gente, aquilo que nós queríamos comentar com vocês hoje é que a importância deste dia é não esquecer de quem é o Senhor dos Exércitos. Ele é fiel e ele prometeu que iria pelejar por nós. Então, cabe a nós humilharmos diante do Eterno e pedir com choro, com tristeza no coração: Senhor, aproxima-te novamente de nós e perdoa os nossos desvios, perdoa as nossas bobagens que nós fazemos contra ti, idolatrando aqueles que não são Deus, porque tu és o único, eterno e o todo-poderoso. É isso que você gostaria de complementar? Isso quer complementar também que se a gente perceber, tanto o estrago, os estragos, né? O abandono do Eterno como a bênção que ele dá é geracional. O Shoah foi há tanto tempo atrás, né? E a gente vê reflexo disso até hoje. Tem um museu em Israel para a gente ver as atrocidades, para relembrar sobre isso. E há quantas décadas já se passaram e o povo ainda não se recuperou, né? A memória ainda é viva. 7 de outubro vai permear por décadas também. A gente tem que lembrar que as coisas com Deus são geracionais, não é só hoje, né? Eu servir a Deus hoje vai preservar a vida dos meus filhos amanhã, que também vão servir e assim por diante. Então eu acho que a lição desse dia, como você muito bem colocou, Sami, não se esqueça do eterno. Não é se esquecer da tragédia, não se esquecer do eterno, não abandonar ele, para que isso nunca mais aconteça. A gente não relembra para que seja um dia somente de tristeza, é um dia que é uma oportunidade de a gente se agarrar no eterno e como você mesmo falou, olha, Deus me perdoa, eu tô longe, eu tô fazendo meleca, eu tô batendo a cabeça, mas se aproxima de mim de novo, porque eu não quero te deixar. Eu não quero me perder do caminho, né? Se o Eterno propõe um caminho para a gente, como propôs para Abraão, para ele ser abençoado, né? Cabe a nós decidirmos e temos a responsabilidade de seguir esse caminho, né? Então, que essas datas que a gente está conversando com vocês hoje, em memória de mais de 6 milhões de pessoas que perderam a vida, possam ser uma memória de que a gente tem a escolha de seguir um caminho do eterno ou não, de seguir o caminho da justiça e da verdade ou não, e que a gente possa se esforçar para que a nossa aliança com o eterno permaneça inabalável e esses dias nunca mais voltem, porque o 7 de outubro quase ninguém mais fala porque já virou uma coisa normal. Já foi, passou, tá aí. Mas se a gente não tomar cuidado, outros 7 de outubro virão. Outras desgraças vão surgir. Se a gente não entregar nossa vida para o eterno, se a gente não viver conforme a verdade e justiça, se a gente não se lembrar das tragédias para que elas não se repitam mais, o mundo tá fadado a repetir isso e cada vez pior.
né, Sami? Então, a minha conclusão seria assim: de tudo isso, lembra desse dia e se lembra do eterno e do caminho que ele propõe para você hoje. Gente, Deus já fez o mais impossível. O mais impossível é ele ir para o madeiro para nos livrar do peso do pecado. E se nós reconhecemos de que nós estávamos afastados de Deus, é o momento de nós usarmos esta situação para nos reaproximarmos. Ele já fez a parte dele, agora é a nossa. E como você colocou bem, de geração em geração, é por isso que a gente diz ledor vador, de geração em geração. Aquilo que nós fizemos hoje tem repercussão lá para frente. Aquilo que nossos pais fizeram tem repercussão hoje. Então, é uma sequência que é importante entendermos como é que quebra. Agora, mas Mashiach não veio trazer a paz. Não, ele veio, na verdade, dar a paz interior, para que nós possamos nos colocar diante dele em busca de uma paz que é individual para aquele que o busca. Queríamos que fosse uma paz global. Lógico que queríamos. Quem não queria uma paz global? Mas leia o teu Tanakh, leia a tua Bíblia, e você vai entender isso melhor. Aquilo que a gente sempre insiste. Não creia nos textos que nós falamos. Vai lá e leia, para você entender de que Deus sempre tem um propósito. Eu gosto do Rav Shaul, quando ele diz, o apóstolo Paulo, quando ele diz, porque quando somos fracos, é que somos fortes. Então, que o eterno nosso Deus possa estar operando em cada um de nós, em nossos corações, para nos mostrar o caminho certo. Senhor, em o nome de Yeshua Mashiach, queremos colocar diante de Ti cada um dos sequestrados e suas famílias, cada um dos feridos e suas famílias, cada uma das famílias enlutadas, cada um daqueles bravos heróis que estão na frente de batalha, fazendo aquilo que precisa ser feito. Talvez eles não querem fazer. Lógico, quem quer ir para o deserto e sair atirando? Quem quer ir para o deserto e se defender e ficar como alvo de terroristas? Então, Senhor, por favor, traz paz a todos aqueles que necessitam, nesse momento, recompor a sua relação com eles mesmos, pelas atrocidades que viram, por aquilo que eles foram obrigados a participar. E, Senhor, que tu possas transformar os nossos corações para te buscarmos o fundo do coração e que nos ajudes na caminhada, para que essas datas sejam tra transformadas para coisas maravilhosas, onde tua presença resplandeça. E isso nós dizemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Perfeito, Sami. Que vocês possam viver a graça de Yeshua na vida de vocês, fazer chuvar, fazer o retorno para Ele, em arrependimento, sim, mas que essa data seja marcada com uma data para a gente relembrar do tempo passado do sofrimento, mas daquilo que Ele vai fazer de bom para nós quando nós nos aproximamos dele, da bondade e da misericórdia do eterno que Ele tem por nós. Amém? A todos nós que celebremos datas mais festivas. Shalom, shalom. Shalom, shalom.